E eu acho que o Paulo Roberto tem toda a razão ao dizer que esse governo global não é apenas indesejável, como impossível. Assim como o comunismo também é indesejável como impossível, mas isso não impede que exista um movimento, uma tendência nesse sentido, que atua, sobretudo, na esfera cultural e moral, desfazendo culturas inteiras, desfazendo tradições milenares e deixando, vamos dizer, um vazio, um vácuo mental que é substituído apenas pela economia, que se torna o árbitro final de todas as coisas. Tá certo? Já é um processo global, que não afeta, por exemplo, não afeta o mundo islâmico, esses lá eles não entram. Tá certo? E a Rússia também está se defendendo contra isso. Tá certo? Mas em todo o Ocidente isso já é aplicado. Você tem uma uniformidade. Por exemplo, os programas educacionais do mundo inteiro vêm prontos da ONU, meu Deus do céu. E esse programa privilegiam não a educação, a formação intelectual das pessoas, mas a formação do cidadãozinho perfeito da nova ordem mundial. Quer dizer, que é diversitário, feminista, gaysista, etc. Tudo isso é imposto de maneira uniforme em todo o mundo, praticamente. Tá certo? Então, o globalismo existe sob a forma desta ação. Alguns falam num governo global, tá certo? Mas não precisa chegar ao governo global. Assim como o comunismo não precisou se realizar para ele fazer todo o estrago que fez. O importante não é o final proclamado, não tem importância. O que importa é o que você está fazendo realmente. E o que está sendo feito realmente é uma uniformização cultural, moral e psicológica do mundo. Criando, então, hordas de átomos soltos, tá certo? Enlouquecendo essa juventude toda, impondo, por exemplo, esses programas de educação sexual na infância, que estimulam a atividade sexual das crianças, assim, tornando praticamente idiota. Outro dia eu vi um documento, uma moça que fez um depoimento, mostrando o que é uma universidade brasileira hoje. Só se fala de sexo e expressão de ódio, é só isto. São todos o pessoal que está com QI 12 já. Isso é no mundo inteiro. A destruição da educação mundial, eu lhe recomendo a leitura de um livro que chama-se The Deliberate Dumbing Down of America, a autora chama-se Charlotte Iserbyt. O livro é todo composto de documentos, de convênios internacionais firmados pelos Estados Unidos desde a década de 30 e que destruíram a educação americana. Os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo até que criaram um Ministério da Educação no governo Carter. Daí para dentro nunca parou de cair. Bom, no Brasil também, a destruição da nossa educação é um fato. E todos os programas são programas que são impostos por poderes internacionais. Então, o governo global não vai existir, mas nem por isso ele vai deixar, mas o movimento na direção globalista deixa de produzir os seus resultados letais. As vantagens econômicas talvez existam, mas eu acho que são duvidosas. Por exemplo, eu duvido que a adoção da moeda internacional pelo Zimbábue tenha melhorado os direitos humanos no Zimbábue. Duvido que isso aí tenha acontecido. Tá certo? Também, por exemplo, a China atualmente está disputando até uma liderança dentro do globalismo ocidental, do próprio globalismo ocidental, tá certo? Mas isso não está melhorando em nada a situação dos direitos humanos na China. Ao contrário, a perseguição aos cristãos continua, embora o cristianismo esteja em expansão também dentro da China. Não é isso? Então, por exemplo, eu acho que a destruição das religiões tradicionais do Ocidente, porque o Islã é intocável, tá certo? Já é a anulação de milhões ou bilhões de identidades pessoais, criando pessoas, vamos dizer, vazias de identidade e prontas a serem inteiramente definidas pelas necessidades econômicas dentro de uma sociedade totalmente administrada. Toda essa ideia, vamos dizer, de administração global, ela não surge de estados, ela surge de mega empresas, de grandes empresários, como, por exemplo, o próprio Cecil Rhodes. Agora, eu acho o seguinte, dizer que é a globalização que favorece o intercâmbio de ideias, isso é uma falácia monstruosa, porque a globalização implica também a centralização dos meios de comunicação nas mãos de pequenas empresas. Nos Estados Unidos, hoje, são 6 empresas que dominam todos os órgãos de comunicação, e elas impõem por toda parte o discurso uniforme, o discurso diversitário, uniforme e globalista. Tá certo? E não há mais liberdade de expressão aqui. Hoje mesmo, eu estava vendo assim, no YouTube, qualquer
discurso que vá muito contra essa coisa é suprimido imediatamente. Você vê, outro dia, o presidente da Hungria fez um relatório mostrando os efeitos malignos da imigração em massa no seu país. Isso foi censurado pelo YouTube. Ora, o que é censurado pelo YouTube é censurado no mundo inteiro. Então, em vez disso favorecer o debate de ideias, isso favorece o controle das ideias. E isso é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo percebe no dia a dia. Qualquer usuário do Facebook percebe que há um critério globalista e diversitário, ou seja, juntando a ideologia das grandes empresas com a ideologia da esquerda de 68, tá certo? E que o critério de seleção é baseado inteiramente nisso. Então, outra coisa, se as empresas são criadas por indivíduos, ora, os estados também, meu Deus do céu. Todos os estados nasceram, vamos dizer, de líderes. Por exemplo, se você pegar, da onde surge a aristocracia europeia? A aristocracia europeia surge basicamente da reação às invasões bárbaras. Então, os líderes que se projetavam na defesa local, então recebiam da população terras, dinheiro, etc., e se afirmaram, então, como líderes. E no centro deles tinha um sujeito, o mais importante deles virava rei. Foi assim que apareceu. Sempre foi, vamos dizer, a iniciativa de indivíduos. Nenhuma ideia aparece na coletividade primeiro e na cabeça do indivíduo depois. Isso é impossível. Por exemplo, se você pega a teoria da relatividade, ela apareceu primeiro na cabeça de um sujeito só, Albert Einstein, depois se disseminou. Poderia acontecer o contrário, quer dizer, todo mundo descobriu a teoria da relatividade e foi contar para Albert Einstein. Isso é absurdo, evidentemente. Então, tudo no mundo é iniciativa individual. Se ela corresponder às necessidades, às tendências da época, ela prolifera. Então, tanto os estados quanto as empresas são invenções e criações de indivíduos. Tá certo? Se você estudar, por exemplo, a influência de Napoleão Bonaparte na história europeia, as ideias que apareciam na cabeça de um sujeito que começava, era um tenentinho desconhecido, depois viraram nações inteiras, viraram códigos que alguns estão em vigência até hoje. Então, as empresas são criadas por indivíduos e os estados também, eu não vejo grande diferença nisso aí. Olha, eu acho que o Paulo Roberto tem toda inteira razão ao dizer que nós temos que escapar dessa herança maldita do estatismo, do centralismo, mas eu acho isso muito difícil pelo seguinte, o nacionalismo brasileiro, ele sempre foi um nacionalismo doente, porque ele vem de 3 fontes. Só existem esses 3 tipos de nacionalismo no Brasil. Primeiro, um de herança fascista, o integralismo, essa coisa toda. Segundo, existe o nacionalismo e o patriotismo militar. Os militares são a comunidade onde existe mais sentimento patriótico e nacionalista. Em terceiro lugar, houve o nacionalismo de tipo comunista, voltado mais para o anti-imperialismo, entre aspas. Essas 3 fontes são estatistas. Não há outro nacionalismo no Brasil. Né? Então, ou inventamos um novo, que nada deva a essas 3 fontes, e que seja capaz, vamos dizer, de se afirmar de maneira adulta, correta, perante as realidades econômicas, como está aí propondo o Paulo Roberto, ou então nós vamos repetir os mesmos erros de sempre. Quer dizer, ou nós cedemos tudo à influência global, nós nos deixamos governar, né, pelos organismos internacionais, que vão decidir o que as nossas crianças vão aprender, o que nós vamos comer, o que nós podemos dizer ou não podemos dizer, ou então vamos voltar à velha política estatista a pretexto de nacionalismo. Nós temos que sair desse impasse. Nós precisamos de um novo, por assim dizer, um nacionalismo esclarecido, um nacionalismo que seja capaz de fazer face às realidades da economia. E eu acho, assim, ainda hoje, a corrente mais sensata dentro da economia mundial ainda é a que saiu da economia austríaca, o von Mises, Hayek, etc. Quer dizer, em matéria de economia, os liberais têm razão. Isso não tem como negar que eles têm razão. Mas, por outro lado, o liberalismo no Brasil sempre foi globalista e internacionalista. E o nacionalismo é estatista. Ora, nós precisamos fazer uma combinação de nacionalismo na esfera cultural, moral, educacional, com a racionalidade liberal na economia. Esse é o problema. Agora, como fazer isso e, sobretudo, quem vai fazer isso? Eu sou meio contra discutir soluções ou nacionais ou globais,
nós temos que pensar o seguinte: nós não precisamos de soluções, nós precisamos de pessoas capacitadas, porque a esfera de ação humana é, na verdade, muito pequena. A capacidade do indivíduo humano é bastante limitada. Nós precisamos de muita gente agindo e nós precisamos, sobretudo, preparar novas gerações para que elas enfrentem esses problemas. Não a gente dar a solução pronta para elas. Eu tenho dedicado toda a minha vida à formação de jovens e tenho obtido excelentes resultados. Quer dizer, hoje você tem uma centena de intelectuais altamente capacitados que saíram dos meus cursos. Eu estou investindo toda a minha vida na educação desses jovens. Então, em vez de eu criar soluções, não, estou criando pessoas. As soluções eles pensam depois. Mas eu acho que o problema pode ser equacionado assim. Nós temos que nos livrar de um nacionalismo estatista para criar, vamos dizer, um patriotismo racional, economicamente racional.